Vamos nesse vídeo falar de algumas propriedades dos multímetros. Aqui eu selecionei dois modelos, um analógico aqui de ponteiro, bem antigo, deve ter no mínimo aí uns 50 anos já de idade, e um outro mais moderno, aqui um digital, deve ter uns 5, no máximo 10 anos. Ambos realizam as mesmas atividades, as mesmas funções. De acordo com os ajustes feitos e o posicionamento dos seletores, nós podemos medir sinais em corrente alternada ou corrente contínua. Nesse caso, em corrente alternada ou corrente contínua. Medindo tanto tensões, diferenças de potenciais, como correntes, como também resistência. Nesse caso aqui, tensões em corrente alternada, tensões em corrente contínua, corrente em corrente contínua e resistente. Esse mais moderno permite também medir a temperatura, particularmente se você colocar aqui um sensor, um termopar, e também continuidade, dando um aviso sonoro. Vamos então ver algumas propriedades interessantes para o bom funcionamento desses instrumentos de medida. A primeira coisa que nós notamos é que esse tem um ponteiro e esse tem um display aqui numérico. Então, esse é um instrumento analógico, ele é baseado no que tem aqui dentro, um galvanômetro, que é um transdutor que transforma corrente elétrica em posição angular do ponteiro. E aqui temos um equipamento digital. Essa mesma informação de corrente, ela é convertida para números e é mostrada nesse display. Nos dois casos, nós temos chamados aqui fundos de escala, ou seja, com esse seletor ou com esse seletor, podemos determinar qual o maior valor que é possível ser medido na condição de corrente contínua, alternada, voltagem, corrente ou resistência. Por exemplo, selecionado nessa posição, esse equipamento poderá medir até 3 volts. Esse aqui, por exemplo, poderia medir até 200 volts em corrente contínua. Então, o fundo de escala é o maior valor que pode ser medido com o equipamento na função desejada. Então, esse seletor serve para escolher a função e também o fundo de escala. Outra propriedade importante é o que a gente chama de polaridade. No caso analógico, esse conceito é muito importante, porque se você inverter a polaridade, esse ponteiro ele vai tentar girar para o lado oposto ao que foi projetado. Por isso que existem aqui esses terminais positivos e negativos. A ideia é que a corrente elétrica vai entrar por esse terminal, vai atravessar o galvanômetro, vai indicar o sinal com o ponteiro e vai sair por esse terminal negativo. No caso digital, a gente também tem um terminal que a gente chama de positivo e um outro aqui comum ou negativo. No entanto, no caso digital, se você inverter a polaridade, já que ele não tem ponteiro, o máximo que acontece é aparecer um sinal de negativo, indicando que você inverteu a polaridade dos terminais. No caso do analógico, essa inversão pode danificar mecânica e eletricamente o galvanômetro ou também o ponteiro. A leitura no instrumento digital é direta, basta olhar aqui o display e você tem a informação daquilo que foi selecionado para a medição. No caso do analógico, nós temos que aprender a ler essas escalas. Então, aqui são várias escalas, mas elas têm algum significado. Então, essa primeira escala superior aqui começa, vamos dizer assim, em 200 e vai diminuindo. É uma escala para ler resistências. Essa escala preta serve para ler a tensão e a corrente. Então, por exemplo, quando você ajusta o fundo de escala 3, nós vamos ler o valor da posição do ponteiro nessa escala que está marcada com 30. Então, uma conversão rápida de cabeça. Esse 30 vale 3. Então, eu tenho 3 aqui, 2, 1 e 0. Basta dividir o que você lê nessa escala superior e dividir por 10. Se você coloca o seletor em um fundo de escala 30 volts ou ampere,
esse valor indica 30 volts ou amperes, 20 e assim vai. Se você põe no fundo de escala 300, nós vamos ler nessa mesma escala superior, porém multiplicando por 10. Então, aqui é 300, aqui é 250, aqui é 150, aqui é 50 e aqui é zero. Se você coloca nas escalas 12, 120 ou 1200, nós vamos ler nessa escala aqui intermediária. Então, nós temos aqui, se é 12, então a escala é direta, 12, 10, 8. Se marcarmos aqui no 120, esse valor vale 120, 100, 80. E se colocarmos aqui no fundo de escala 1200, basta multiplicar por 100. 1200, 800, 400 e zero. No caso da medição em ampere, nós temos fundos de escalas aqui em 50 microampere, 500, 5, 50 ou 500 miliamperes, nós vamos ler nessa escala inferior. Então, se eu ponho aqui na escala de 50 miliamperes e o ponteiro aparece nessa posição, a leitura é de 40 miliamperes. Se eu tiver colocado o seletor na posição de 5 miliamperes, nessa posição ele vai indicar 4 miliamperes e aqui 2 miliamperes. Então, a leitura dessa escala é bastante simples. Geralmente você precisa multiplicar ou dividir por 10. No caso desse amperímetro, se você colocar na posição de 1,2 amperes de fundo de escala, a leitura vai ser feita nessa escala intermediária. Para que a leitura seja bem feita e evitemos um erro chamado de paralaxe, a leitura deve ser feita perpendicular ao instrumento. Então, por exemplo, se esse ponteiro pare numa determinada posição, nós temos que olhar bem na perpendicular para ver onde que ele está marcando. Em alguns equipamentos, existe uma faixa aqui que é espelhada, que nos ajuda a reduzir a paralaxe. Por quê? Quando o ponteiro está em uma certa posição, você está vendo o ponteiro e se você estiver em casa, você também vai ver a imagem do ponteiro refletida no espelho. Quando objeto e imagem estão sobrepostos, você está justamente na condição de uma incidência perpendicular ao plano do instrumento. Então, é nessa posição que deve ser feita a leitura, evitando-se o erro da paralaxe. No caso digital, não faz sentido falar em paralaxe. Voltando ao analógico, vocês podem reparar que esse zero aqui não está coincidindo com o ponteiro. Então, ele tem um dispositivo, que é esse parafuso aqui, que permite fazer um ajuste mecânico. Então, acionando esse parafuso, nós podemos levar esse ponteiro um pouco mais para cima ou para baixo, até que ele coincida com a posição do zero. Esse ajuste também não faz sentido para um equipamento digital. Apesar de ser muito fácil mudar de escala, de função, não devemos fazer essas mudanças com os terminais ligados, nem no analógico, nem no digital. Então, sempre que você quer mudar de função, de, por exemplo, corrente para tensão ou para resistência, a ideia é desligue o conector, faça a alteração e depois reconecte o conector para fazer a medição. Isso evita que você, ao mudar, por exemplo, de volts para corrente, para amperes, você cause algum dano na estrutura interna, na eletrônica do equipamento. Outro cuidado importante é escolher bem o fundo de escala. Quando você sabe qual que é o maior valor de tensão do seu circuito, você pode escolher um valor um pouco maior. No entanto, quando você não sabe qual é esse valor, a ideia é coloque sempre o maior valor e vai diminuindo até que a leitura seja bem feita. Isso vale tanto para o analógico quanto para o digital. Você começa no maior escala, vê o valor, e se for possível, você vai abaixando até chegar no valor adequado. No caso do analógico, a leitura mais adequada ela é feita na parte central dessa escala, tentando evitar tanto essa borda de um lado quanto do outro. No caso do digital, você deve buscar o fundo de escala que melhor se adapta, que dê mais resolução à sua medição. Assim, resumindo, os dois instrumentos
exige que você saiba escolher o fundo de escala, saiba escolher a função e, no caso do analógico, também a polaridade. Um cuidado importante é não trocar de função de medição de tensão para medição de corrente ou medição de resistência com o instrumento ligado. Então, você desliga um terminal, faz a mudança e religa.